Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Palavra Erguida. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante, que é sobre o alimento puro e impuro, em especial o versículo 15 do capítulo 7, onde algumas bíblias, alguns líderes religiosos e algumas pessoas estudiosas afirmam que Yahushua HaMashiach, que o Messias, teria abolido, né, os alimentos puros e impuros, a lei dos alimentos puros e impuros, no versículo 15, que é exatamente esse daqui. Não há nada no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Inclusive, em muitas bíblias há um glossário aqui, exatamente com essa afirmação. Aqui, Jesus aboliu a lei dos alimentos puros e impuros. Então, nós vamos tratar desse tema para provar que Yahuwah, né, o Altíssimo, prudentíssimo, onisciente, onipotente, onipresente, misericordioso, sapientíssimo, é o mesmo. Yahuwah é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Sempre. Assim como seu filho também, que vem cumprir a lei. Yahushua vem cumprir a lei, ele não vem abolir a lei. E nós vamos entender isso. Vamos lá. O capítulo 7, que é utilizado em especial o versículo 15, trata-se essencialmente do quê? Trata-se de uma passagem de um encontro entre os fariseus e Yahushua e seus discípulos. Em especial, o que está havendo aqui é uma discussão sobre o fato de os discípulos de Yahushua não cumprirem a lei mosaica, uma das leis mosaicas, né, que está lá em Deuteronômio, está em Levítico também, que é qual? Especificamente aquela sobre lavar as mãos antes de comer. E aí a gente tem expresso isso no princípio desse capítulo, né? Ora, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém se reúnem em volta dele, em volta de Yahushua. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. Aqui já fica claro que o que está acontecendo é um erro de tradução. Ou alguém acha que a mão dos discípulos ou dos próprios fariseus, ok, dos escribas, tenha comido carne de porco, tenha comido camarão, a mão de alguém tenha comido caranguejo? Evidentemente que não. E o antônimo da mão, que após ser lavada se torna limpa, qual que é? É a mão suja. Então está se tratando essencialmente do quê? De sujeira. Não está se tratando da lei mosaica sobre alimentos puros e impuros. Está se tratando de uma lei específica que fala sobre lavar as mãos. E a tradução correta aqui, cada vez que aparece impuro, que é koinos em grego, é sujeira, sujo. Veja só. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos sujas, isto é, sem lavá-las. Os fariseus, com efeitos, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E, ao voltar à praça pública, não comem antes de se aspergir e muitos outros costumes que observam por tradição, lavagem dos copos, sujar os vasos de metal. Os fariseus e os escribas o interrogam Mashiach: por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos? Aqui o certo seria sujas. Sujas. E aí então Yahushua começa um debate com eles, né? Fala acerca dos lábios estarem de acordo com as leis, enquanto o coração está apartado delas, etc. Fala sobre a hipocrisia, pois os fariseus, à época, e os escribas utilizavam a lei para medir e punir as pessoas, e não para aproximá-las de Yahuwah, né? O onipotente, onipresente, onisciente, sapientíssimo, misericordioso, prudentíssimo. E Yahushua, seu filho amado, cordeiro de Yah,
que vem com seu sangue lavar os nossos pecados, ele chama atenção para essa questão. Aqui no versículo 6 em especial, bem profetizou Isaías que a paz de Yahweh esteja com ele, a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aqui se segue uma série de debate, de afirmações, até que culmina, né, nessa linha de raciocínio que parece encerrar o debate, no versículo 15, que diz: nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar sujo. Né? Por quê? Porque estavam falando sobre lavar as mãos antes de comer, como a gente pode ver desde o início do capítulo 7 de Marcos. Mas o que sai do homem, isso é o que torna impuro, chamando a atenção dos fariseus e dos escribas que honram Yahusha e Yahua com os lábios, mas o coração deles está distante. Né? O que acontece aqui é um flagrante equívoco de tradução do grego, que inclusive no impuro aqui, em outros lugares aparece como comum, na verdade é koinos, que é sujo, que é diferente inclusive de profanada, que é uma outra tradução, um outro conceito que existe e que é também utilizado para afirmar que teria sido abolida, né, a lei dos alimentos puros e impuros. Tá certo, pessoal? Bom, espero poder ter auxiliado os senhores de alguma maneira. Observamos que é um flagrante erro de tradução, inclusive em algumas Bíblias, o versículo 15 tem um glossário que diz que nesse versículo exatamente, Yahusha, o Messias, né, nosso amado, teria aqui exatamente abolido a lei dos alimentos puros e impuros. Né? Um claro equívoco de tradução, e é também a instrumentalização da palavra de Yahweh, sapientíssimo, misericordioso, prudentíssimo, em favor próprio. Né? Essas pessoas, claro, não querem observar algumas leis porque são, digamos, nos dias de hoje, impopulares. Né? Ninguém quer falar a verdade, todo mundo quer dar a sua opinião, o seu ponto de vista para ter ao seu redor o maior número de pessoas. Né? Que Yahweh tenha piedade da alma dessas pessoas, né? Porque certamente cometem um grave delito, uma grave abominação aos olhos do Criador. Tá certo, pessoal? É isso então, nós vamos ficando por aqui. Obrigado por assistirem esse vídeo do canal Palavra Erguida.